solucionar os acessórios do seu banheiro. Quando você está pensando em reformar o banheiro, a primeira coisa que vem à sua cabeça é qual porcelanato você vai usar, qual é a cor da bancada que você vai escolher e acaba deixando para lá por último, os acabamentos e acessórios do seu banheiro. E quando eu digo acessórios, eu tô falando dos metais. Ou seja, a torneira, a papeleira, o porta-toalha. Já tinha esquecido deles, não é mesmo? Então, que bom que você chegou a tempo nesse vídeo, porque eu vou te contar todos os detalhes para você conseguir escolher os metais corretos para o seu banheiro. Assim, seu banheiro não vai começar lindo e super requintado e acabar feio, igual aquele meme do cavalinho, sabe? Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. Depois desse meme, eu acredito que eu já tenha conseguido a sua atenção para a importância que é fazer a escolha correta dos acessórios do seu banheiro. Então, eu vou passar por cada um dos itens de uma forma breve e você fica atento aos detalhes, beleza? Para você ter uma ideia da quantidade de itens importantes que você já estava esquecendo, eu vou te listar aqui. Vou até pegar minha colinha. Torneira, registros, chuveiro, chuveirinho, papeleira, porta-toalha, válvula de escoamento, sifão, válvula de descarga, puxadores, ducha e acessórios de apoio. Com certeza algum deles ia passar em branco, não é mesmo? Acaba sendo super comum você esquecer, afinal são vários acessórios. E dentro da reforma completa, pode acontecer de você acabar esquecendo e realmente nem pensar em algum ponto. Então, eu já quero começar com um erro que acaba sendo super clássico: esquecer da combinação entre eles. Porque nós temos acabamentos que são mais quadrados e acabamentos que são mais redondos. E dentro desses dois grupos, nós temos infinitas possibilidades. E se você não prestar atenção, vai acabar construindo um mini Frankenstein. Porque você vai acabar tendo uma torneira quadrada, com uma papeleira redonda, com um registro de chuveiro em outro formato ainda. Essas misturas vão criando pequenos ruídos no seu ambiente. E depois de pronto, pode ser difícil você identificar onde são e quais são esses ruídos. Agora pausa para o vocabulário da arquitetura. Geralmente quando a gente fala em ruído na arquitetura, quando o assunto é estética, obviamente a gente não está falando de som, de barulho, de ruído. Seria mais um item que te gera uma estranheza, um desconforto visual e que às vezes você não sabe o que é, mas você percebe que tem alguma coisa estranha. É tipo você conhecer uma pessoa nova e você já não gostar logo de cara assim dela, você sabe que tem alguma coisa estranha, mas você não sabe o que é. E agora voltando. E para solucionar essa questão de misturas, de tipos de acabamento, existem alguns kits prontos para vender. Principalmente esses que contêm papeleira, saboneteira e porta-toalha. Eles já vêm todos com o mesmo tipo de acabamento, mas ainda vão ter outros itens que você vai ter que combinar com ele, como o seu registro, a torneira. Então fique atento a esses detalhes, porque senão você pode não ter o arremate da sua produção. Além dessa diferença de redondo e quadrado, a gente vai ter outra duplinha: o fosco e o polido. E no caso dos metais, você com certeza já percebeu no seu dia a dia que o acabamento polido algumas vezes acaba deixando algumas marquinhas. Depois que você usa, fica ali a sua marquinha de digital. Mas gente, não é nada de absurdo, a menos que você tenha uma agonia profunda daquela marca. Aí você usa ali, já dá uma secadinha com a toalha e problema resolvido. Já o fosco, ele tem uma superfície um pouquinho mais áspera, vamos dizer assim, do que se comparado com o polido. Então esses dois visualmente dentro do ambiente tem bastante diferença, vai acabar dependendo do seu gosto. E para falar de acessórios em específicos, vamos começar com a torneira. Na hora que você escolhe ela, além dessas questões que nós já comentamos, você vai ter que se atentar ao tamanho dela, para que ela não acabe ficando curta demais ou comprida demais. Então veja o modelo da sua cuba, a que você escolheu. Além do comprimento dela para a água não cair para fora, é importante você ver a altura dessa torneira com relação à sua cuba. Porque se a sua cuba for de apoio e a sua torneira for ficar fixada na sua bancada, você vai precisar de uma torneira bica alta, para que ela tenha altura suficiente para passar por cima da sua cuba.
Agora, se a sua torneira for ficar apoiada na própria cuba, ela não precisa ser tão alta assim. E junto com a torneira, nós temos os misturadores, que geralmente já vem junto com a torneira, que pode ser apenas um, ou até mesmo a sua torneira ser na realidade um monocomando, onde já fica tudo ali na mesma haste, ou ainda você pode ter 2 registros separados. E lembre-se que eles vão ter que combinar com a sua torneira, mas não se preocupe que geralmente esse kitzinho já vem pronto montado. Uma dica bônus de tendência. Na última casa cor que a gente foi, estava sendo muito usado o registro na bancada. Vou colocar aqui uma fotinho para vocês conseguirem visualizar. Então a torneira ficava no centro, mas os registros estavam na bancada mais perto de você do que da torneira. Vocês conseguem ver essa diferença da forma clássica que a gente geralmente usa? E já que falamos de torneira, vamos falar de sifão. Bem, o sifão, se ele for ficar escondido dentro do seu armário, ele pode ser aquele sifão mais simples de plástico. Mas se ele for ficar aparente, é legal você pensar no sifão com acabamento metálico também. Assim o seu banheiro vai ficar com aqueles acabamentos mais finos, vai dar para perceber que você pensou em cada detalhe. E junto com o sifão nós temos a válvula de escoamento. Nome chique, né? Para aquele seu ralinho da pia. Não esquece que ele também pode ter um acabamento diferenciado. E para fechar essa área da bancada, caso a sua marcenaria tenha puxadores metálicos, não se esqueça que você também tem que combinar eles com o restante dos seus acabamentos. E agora indo para a parte do banho. Você pode, além do chuveiro em si, ter o chuveirinho estilo ducha e os registros desse chuveiro. Lembre-se de combinar esses registros lá com os registros da sua torneira. E outro ponto importante, no banheiro nós temos 2 tipos de registro. Os registros de pressão, que são aqueles que a gente está conversando agora, que abrem e fecham o seu chuveiro. E também nós temos os registros de gaveta, que são mais conhecidos como registro geral do ambiente. E nele a gente controla a entrada e a saída de água do ambiente. Então, caso tenha algum vazamento, ele é super importante, porque daí você fecha o registro do ambiente. E justamente por esse motivo, é legal que ele fique em um lugar que você saiba onde ele está. Então, por exemplo, dentro do box. Só que dentro do box mais alto, para que você não confunda ele com o seu registro que vai abrir ali a água do seu banho. E também ele pode estar em algum lugar dentro do seu armário, do banheiro. E nesse registro eu tenho uma super dica para você. Se ele estiver aparente, não se esqueça de combiná-lo com os demais acabamentos. Agora, se ele estiver escondido, você pode colocar um acabamentozinho mais simples e dar uma economizada. Ah, Yumi, mas só um registro não vai fazer tanta diferença assim. Gente, pensa, se você estiver reformando tudão da sua casa, de pouquinho em pouquinho você vai economizando. E lá no final, acredite em mim, vai dar diferença. E para finalizar a área do box, não se esqueça, você vai ter o ralo do piso e os acessórios de apoio. Então, a saboneteira, o porta-shampoo, que pode vir em algum kitzinho de acessórios que você já comprou ou não. E ainda o próprio box. Se ele for de vidro com estrutura metálica e um puxadorzinho, você vai ter que escolher esses acabamentos também. E já que falamos da parte da bancada e da parte do box, vamos ali para o meio. Do lado da sua bacia sanitária, você pode ter a divisora de opiniões, a famosa ducha higiênica. É legal você pensar nela para que ela tenha um espacinho próprio onde você coloque o suporte. Assim fica mais fácil para você do que quando você tem que ficar colocando ali a duchinha em cima da caixa acoplada, bem naquela vibe de provisório que vira definitivo. E também busque colocar esse suporte na altura que fique fácil para você pegar a duchinha. Então, faça o teste. Senta ali no vaso e vê que a altura vai ficar bom para que ela não te atrapalhe. E, gente, quando eu trabalhava em obra, a gente fazia dessa forma. Como os apartamentos eram bem personalizados e a gente pedia ajuda para o cliente, ele ia testar ali a melhor altura que ficava a posição para ele. Então, ele sentava e a gente fazia esse teste ali da pegada da duchinha e posicionava onde ficava mais confortável para ele. Então, quando eu falo para você testar, é sério, eu não tô brincando. Além da duchinha higiênica, você ainda vai ter a papeleira. E é super comum esquecer dela também e o papel vai ficar ali ruim de pegar, sendo que você acaba com ele ou improvisado em cima da caixa acoplada do vaso ou em cima da sua bancada. Em alguns casos, quando o seu vaso sanitário não for de caixa acoplada, a gente ainda vai ter a válvula de descarga na parede para poder escolher o acabamento. E quando eu chegar na parte de cores, eu tenho uma história para contar para você, mas espera só mais um pouquinho. E um outro item que com certeza tem no seu banheiro são os toalheiros. Tanto da toalha de rosto, que geralmente a gente posiciona ali do lado da bancada, na parede lateral, para você não sair pingando água pelo banheiro. Mas é claro
que isso é tudo uma questão de gosto. Por exemplo, eu não gostei da toalheira na lateral, então eu coloquei na parede de trás. Mas assim, os motivos foram as vozes da minha cabeça mesmo. Então eu testei ali pra começar com aquelas ventosinhas, vi que eu não gostei muito da toalha na lateral da bancada, e daí eu coloquei pra trás, testei e eu achei melhor. Então eu sempre saio do banheiro com a minha mãozinha de médico, pra não sair pingando. Além disso, vamos ter o toalheiro para toalha de banho. Aqui, dependendo da disposição do seu banheiro, você pode colocar ele na frente do vaso sanitário ou até mesmo usar alguns acessórios que engancham no box quando você não tem outra opção de espaço. Além dessas duas opções, a gente vai ter o toalheiro elétrico, e esse é muito bom, principalmente se você mora em regiões onde chove muito e é muito frio e daí a toalha não seca, porque daí você liga ele ali, ele vai ajudar a secar a sua toalha, ainda vai dar uma esquentadinha nela. Esse é testado e aprovado por mim. E para finalizar, vamos falar das cores. E vamos começar pela mais clássica, a mais usada de todas, o cromado ou prata. Além de ser a mais usada de todas, ela é super versátil e fácil de combinar, além de geralmente ser a mais acessível financeiramente. Então já sabe, as próximas cores que eu vou te falar, você vai precisar investir mais um pouquinho. Mas como a gente sempre fala, é sempre uma questão de intenção e equilíbrio de escolhas. Você pode encontrar opções dessas cores com um valor mais barato também, mas aí vale dar aquela pesquisada para saber se você não está escolhendo algo que possa não ter uma durabilidade boa e que daí no fim vai acabar saindo mais caro. Então, de outras cores, a gente vai ter o nosso pretinho, que é nada básico nesse caso, porque ele dá uma imponência nos acabamentos, não é mesmo? E ele chama bastante atenção e combina muito com o estilo industrial. O dourado, ele é mais sofisticado, ele dá uma cara de riqueza e combina super com o estilo clássico. Mas cuidado para você não exagerar e o seu banheiro ficar parecendo a Lady Kate. E de um tempo pra cá, tanto nas tendências de moda quanto na arquitetura, nós vemos muito o uso do rosé gold. Ele traz um ar mais delicado e traz uma certa feminilidade para o ambiente. E além dessas cores, nós ainda temos outras variações, como o cobre e o grafite. E lembra que eu falei que eu tinha uma história para contar? Você já reparou que no banheiro são muitos acessórios. Além das cores e acabamentos, é super importante você pensar bem na sua intenção ao planejar os ambientes e também na sua disposição para fazer certos investimentos. O que aconteceu uma vez, que não foi aqui na Pétala para começar, mas foi quando eu trabalhava na obra, uma cliente quis colocar todos os acabamentos em rosé gold. Ficou lindo, mas tinha umzinho que não tinha o acabamento em rosé. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que dar um banho de rosé gold justamente em um único acabamento. E não foi barato. Teve solução, mas como eu disse, não foi nada barato. Por isso a gente sempre fala, pense com intencionalidade em tudo. E se não for a sua intenção, mas seu desejo, ele vai valer financeiramente seu gosto? E agora eu quero saber de você. Depois de ver esse vídeo, o que você estava esquecendo de contabilizar na reforma do seu banheiro? Ou ainda, você conhece alguém que já ia passar batido por vários desses itens? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que nós fizemos sobre como aproveitar ao máximo a área do seu banheiro.